Uma vez chegando até você com o programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o capítulo 1 de Romanos. Vamos seguir a partir de onde paramos no último programa. No versículo 17, Paulo escreveu que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do princípio ao fim pela fé. Interessante, não é? No original grego lemos de fé em fé. Como sempre, alguns estudiosos discordam a respeito do significado desta expressão. Para alguns, isso significa que é da fé de um homem para a fé de outro homem. Como diz Paulo, a minha fé e a sua fé mútua, estou indo para Roma e tenho o dom da fé. E por causa do meu dom da fé, espero compartilhar alguns dons ou carisma com vocês. E depois quero ser abençoado pela fé de vocês. Da minha fé para a fé de vocês, da fé de você para a minha fé. Para alguns estudiosos foi isso que Paulo quis dizer. Para outros significa de um grau de fé para outro grau de fé. De qualquer forma, isso tudo se refere ao dom da fé e essa justiça é obtida pela fé, não pelas obras. Devemos nos lembrar que Paulo estava escrevendo para judeus que criam na salvação pelas obras. Judeus que criam que se obedecessem à lei seriam salvos. Isso fica bem claro nos capítulos 2 e 3. Mas podemos entender por que eles criam desta maneira. Lá atrás, no Velho Testamento, os profetas encerraram alguns dos seus livros, como, por exemplo, o livro de Deuteronômio, de Josué, de Levítico, com sermões marcantes. Vocês devem lembrar, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los. Era assim que os profetas colocavam e Paulo afirmou que assim foi estruturada a lei. O objetivo era obedecer à lei para obter conquista. Mas o que Paulo destacou aos romanos foi que Deus jamais pretendeu que fôssemos salvos pela obediência da lei. O seu propósito ao nos entregar a lei foi provar que jamais poderíamos cumpri-la e que teríamos que pensar em outra saída para sermos salvos. Paulo estava explicando que esse era o propósito da lei. Mas o que o início desta carta realmente diz é que o Evangelho revela a justiça de Deus, a qual é experimentada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Antes de mais nada, vamos nos concentrar mais uma vez na palavra justiça. O Evangelho de João começa com um prólogo, no qual João conta a respeito do que seu Evangelho trata. Depois do prólogo, João começa a tratar do assunto que se propôs abordar. No final do Evangelho, João relata tudo o que já escreveu. Este é um bom método para estruturar um sermão, uma palestra ou qualquer outra coisa. Na minha opinião, o versículo 17 do capítulo 1 de Romanos é o prólogo de Paulo para tudo o que argumentou nesta carta. Nele, Paulo fala sobre o que escreverá e dissertará para nós. Depois, a maneira lógica, bem organizada e brilhante, ele concluiu aí dessa maneira, o argumento relatando tudo o que escreveu. À medida que ele conta o que vai escrever, fala o que é a justiça de Deus, que Deus é justo, Deus é reto, Deus é a definição do que é certo e justo. Este é o seu ser, a personificação da justiça e do que é certo. Deus é justo. Ao usar a palavra justiça, Paulo está falando do que Deus é. Esse é o assunto dos próximos capítulos. Observe isso ao estudar principalmente os 4 primeiros capítulos nos quais Paulo fala que a justiça de Deus exige que sejamos justos, porque ele nos criou a sua própria imagem, e por isso devemos viver esta semelhança. Deus é justo. E como devemos ser a imagem e semelhança, porque ele nos criou para este propósito, ele exige que sejamos justos. Mas aí, Paulo dá um passo adiante ao falar sobre a ira de Deus ser revelada contra toda injustiça. Por causa da essência do seu ser e do que ele é, Deus tem que condenar a injustiça. Porque Deus é justo, ele exige que sejamos justos e condena a injustiça. Ele tem que fazer isso. A seguir, Paulo se dispõe a dizer o que Deus sabe. Deus sabe que você e eu jamais poderemos ser justos o suficiente para alcançarmos a salvação, para atingirmos o padrão divino de justiça. Nem em 1 milhão de anos nós vamos conseguir isso. Pense naqueles que tentam se salvar por si mesmos, que acreditam na salvação pelas obras. Existe muita gente assim. Acompanhando a argumentação de Paulo, vemos que esse assunto passa a ser o foco do livro de Romanos. Deus sabe que nem em 1 milhão de anos conseguiríamos ser justos o suficiente para alcançarmos a salvação. Na carta aos Gálatas, que é uma versão resumida da carta aos Romanos, Paulo afirma que se a justificação for pelas obras da lei, então Cristo morreu em vão. É um argumento muito bom,
Pense a respeito. Quando Cristo esteve aqui na terra antes de ir para a cruz, suando gotas de sangue, ele orou ao Pai que, se fosse possível, Deus afastasse dele aquele sacrifício, aquele cálice. E o Pai respondeu que não era possível. Ele teria que ir para a cruz. Agora pare um minuto e imagine Deus, o Pai, mandando seu filho para a cruz para depois disso tornar-se desnecessário, porque você pode ser salvo sendo uma pessoa boa. Olha, isso não é ridículo, hein? Esta é uma argumentação interessante, não é? E esta é a argumentação de Paulo. Se a justiça ou a justificação pudesse ser resultante de boas obras, Cristo teria morrido à toa, vindo ao mundo para nada. Se você pudesse ser salvo sendo bonzinho, legalzinho, não precisaria de Cristo, então. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz seria totalmente em vão. Vamos tentar ilustrar o que estamos falando. Imagine que suas obras fossem representadas pela capacidade de atravessar a nado um oceano. Talvez alguns nadadores muito bem preparados cheguem a uma certa distância, até mesmo alguns bons quilômetros, mas ainda restariam centenas de quilômetros. Antes que acabassem, eles começariam a beber água e se afogariam. Paulo argumentou sim que ele jamais poderia ser justo o suficiente pelo seu próprio esforço. Mas aí ele deixou em detalhes as boas novas. Quais são? Deus já fez isso por nós. Deus veio ao mundo na pessoa de seu Filho, viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita, e com base na sua morte, na sua vida e na sua ressurreição, Deus pode nos declarar justo e nos dar o dom da justiça. Resumindo, nos 4 primeiros capítulos, Paulo escreveu sobre o que Deus é. Deus é justiça, o que Deus exige. Deus exige que sejamos justos. O que Deus condena a injustiça. O que Deus sabe que jamais poderemos ser justos o suficiente com nossos próprios esforços. Através dessa carta de Paulo aos Romanos, Deus declara o que ele fez. Ele veio ao mundo na pessoa do seu Filho para prover a base sobre a qual podemos receber o dom da justiça. Paulo escreveu que Deus quer que creiamos nisto e Ele quer que aceitemos este fato. Tudo isso está sintetizado no versículo 17. Por isso esse versículo é muito importante. Foi por isso que Paulo dedicou quase todo o capítulo 4 para falar de Abraão. Ele quis mostrar o que era crer. Aquele velho homem teve fé. E você deve crer neste evangelho como Abraão creu. Com o exemplo de Abraão, vemos o que é fé, mas temos que crer. Foi por isso que, depois de falar da justiça, que do princípio ao fim é pela fé, Paulo escreveu: o justo viverá pela fé. Esta frase é uma citação que Paulo fez de um grande profeta, o Abacuque, um dos meus preferidos por causa do seu amor pela música. Ele foi regente do coral e, na verdade, não era um pregador. Jeremias tinha sido apedrejado e jogado em uma masmorra. Abacuque era seu contemporâneo e, na época em que Abacuque escreveu seu livro, todos estavam na expectativa do que os babilônios fariam. Eles sabiam que a chegada dos babilônios era iminente e estavam em vigia. Eles construíram torres e vigia de onde podiam avistar o primeiro sinal de aproximação do exército babilônico. Nesse momento, Deus entregou uma mensagem a Abacuque. Abacuque sabia que se ele se manifestasse pregando o que Deus tinha lhe entregado, bem, se tinham apedrejado Jeremias, que era o pregador, o que fariam com o regente do coral, então? Por isso Abacuque teve uma brilhante ideia. Um dia ele foi até uma torre de vigia e disse: estou construindo uma torre de vigia. Esta torre não é para vigiar os babilônios, mas para vigiar Deus. Tenho muitas perguntas para fazer para Deus. E Abacuque fez todas as perguntas. As pessoas acham que Abacuque foi um profeta agnóstico, um profeta cheio de dúvidas. Ele não tinha dúvida, o povo era quem tinha. Abacuque fez todas as perguntas para Deus e depois da sua torre de vigia ouviu todas as respostas. As perguntas que ele fez eram as perguntas do povo. Eles não sabiam como Deus poderia permitir que os babilônios viessem sobre eles com um castigo. Isso era uma dúvida na mente de todos. Por isso Abacuque fez as perguntas e disse: agora vou ouvir as respostas de Deus. Um dia Abacuque se levantou e disse: Deus me respondeu. Aí todos se reuniram ao seu redor. Todo mundo queria ouvir. Uma multidão se juntou para ouvi-lo. Puxa, hein? Abacuque foi muito esperto. Foi então que ele disse o que o Senhor lhe havia revelado. Certamente os babilônios viriam e eles seriam destruídos. Eles jamais poderiam escapar do domínio dos babilônios. Mas Abacuque acrescentou: Deus me disse que o justo viverá pela fé. Vamos viver como um povo. Não seremos aniquilados como povo. Não seremos extintos como povo, como foram os edomitas e os outros povos.
Por causa da pregação de Jeremias de que eles voltariam do exílio depois de 70 anos, eles deveriam crer e viver pela fé. Eles sobreviveriam como povo. Este foi um grande sermão, um sermão tão importante que foi transcrito e é lembrado. Este sermão de Abacuque foi citado 3 vezes no Novo Testamento. Foi citado aqui na carta de Paulo aos Romanos e também pelo autor da carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus encontramos uma exortação para os crentes desanimados e perseguidos para que não jogassem fora a sua fé, porque eles tinham sido salvos pela fé, por causa da fé deles e porque não poderiam agradar, nem se aproximar de Deus sem ela. Eles não deveriam jogar fora a fé que tinham, porque, como Abacuque disse assim, o justo viverá pela fé. Você vai viver pela fé, por isso, não jogue fora a sua fé. Foi o que o autor aos Hebreus disse, citando Abacuque. Paulo citou Abacuque mais uma vez na sua carta aos Gálatas, em um ensino muito semelhante a este. E mais uma vez na carta aos Romanos. Na verdade, este é um ponto de argumentação muito forte na carta aos Romanos. Gosto de desafiar advogados a estudarem a carta de Paulo aos Romanos porque ela é semelhante a um dossiê. Ela é muito lógica, apresenta como que, vamos dizer, um documento jurídico, com argumentações da mente de um homem da lei. Mas preste muita atenção ao versículo 17 do primeiro capítulo, no qual Paulo dá detalhes sobre o que argumentará. Ele diz, a justiça de Deus, o dom da justiça que ele nos deu pela fé, é revelado no Evangelho, e é conquistado pela fé do princípio ao fim. É por isso que mal posso esperar para chegar em Roma e pregar o Evangelho para vocês também. Pessoalmente, eu adotei esta interpretação do que Paulo escreveu. Da fé do pregador para a fé daquele que ouve e crê no Evangelho, o justo viverá pela fé. Paulo estava se referindo a sobreviver como povo. Ele estava falando sobre viver eternamente, sobre viver espiritualmente de salvação plena pela fé. A salvação não é pelas obras. Era sobre isso que Paulo estava falando, porque a maioria dos judeus que lesse essa carta em Roma cria que a salvação era pelas obras. Por isso a argumentação de Paulo foi muito enfática. Não pelas obras, mas pela fé. E o justo viverá da fé. Que interessante, hein? Você, meu ouvinte, está vivendo pela fé? Que Deus possa lhe abençoar grandemente. No próximo programa, nós vamos continuar. Até lá.